Quantas humilhações uma criança precisa suportar até que alguém finalmente diga basta? Dentro de um colégio que se diz inclusivo, uma menina bolsista é tratada como se não merecesse estar ali. Enquanto todos fingem não ver, outra aluna decide que não vai mais se calar diante da injustiça. E é essa pequena coragem que acende a chama de uma verdade que ninguém mais poderá ignorar. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e diga-nos de que cidade está a assistir. Continuando. Rui Valente nunca imaginou que recomeçar a vida seria tão difícil quanto perder a pessoa que ele mais amava. Aos 43 anos, este empresário de sucesso, dono de uma rede de supermercados que espalhou as suas lojas por todo o país, viu o seu mundo desabar quando Sofia, a sua esposa, partiu após uma longa e dolorosa enfermidade. O apartamento em Lisboa, que antes era cheio de risadas e planos, transformou-se num museu de silêncios. Cada canto da casa guardava uma lembrança. A chávena de café que Sofia deixava sempre no mesmo lugar da bancada, o perfume que ainda impregnava o closet, os livros infantis que ela lia para a pequena Leonor antes de dormir. Leonor tinha apenas 7 anos quando perdeu a mãe. Era uma menina de cabelos castanhos encaracolados, olhos verdes curiosos e um sorriso que Rui lutava todos os dias para manter aceso. Nos primeiros meses após a partida de Sofia, a menina passou a ter pesadelos, acordava à meio da noite a chamar pela mãe, e Rui sentia-se completamente perdido, sem saber como preencher aquele vazio imenso que se instalara no coração da filha. As reuniões da empresa, que antes tomavam a maior parte do seu tempo, passaram a ser delegadas aos sócios. Rui percebeu que nenhum lucro, nenhum contrato milionário valia mais do que estar presente para Leonor. Foi numa tarde chuvosa de março, quando folheava revistas no consultório da psicóloga infantil que acompanhava Leonor, que Rui leu uma reportagem sobre localidades nos arredores de Lisboa que ofereciam melhor qualidade de vida para famílias. O texto falava sobre Cascais, uma vila grande o suficiente para ter toda a infraestrutura necessária, mas com bairros tranquilos, arborizados, onde crianças ainda brincavam nos passeios e vizinhos se cumprimentavam. Aquela imagem tocou algo profundo dentro dele. Lisboa era a cidade dos negócios, do movimento frenético, mas também era a cidade onde tudo lembrava Sofia. Talvez um recomeço noutro lugar pudesse trazer um pouco de paz para ele e para Leonor. A decisão não foi fácil. Os sócios estranharam quando Rui anunciou que passaria a comandar a empresa de forma remota, mantendo apenas reuniões estratégicas mensais em Lisboa. A família de Sofia, especialmente a sogra, Dona Emília, sentiu-se abandonada. Mas Rui estava determinado. Vendeu o apartamento, manteve apenas um pequeno escritório na capital. E em junho daquele ano, mudou-se com Leonor para um condomínio fechado em Cascais, na zona do Estoril. Um bairro arborizado e tranquilo, cheio de praças e cafés acolhedores. A casa nova era ampla, com um jardim onde Leonor poderia brincar, e uma varanda que dava para uma área verde. Nos primeiros dias tudo era novidade. A menina explorava cada canto, escolheu o quarto que tinha vista para as árvores, e Rui começou a sentir que talvez aquela mudança realmente pudesse fazer bem aos dois. Mas havia uma preocupação constante. A educação de Leonor. Em Lisboa, ela estudava num colégio particular de renome. Tinha amigas, professores que a conheciam desde os 4 anos. Recomeçar significava também encontrar um novo colégio, e Rui não queria errar nessa escolha. Foi quando conheceu o Colégio Horizonte, uma instituição particular localizada num bairro próximo, que se destacava por um discurso progressista e humanizado. O site do colégio exibia fotos de crianças a sorrir em salas coloridas, professores a abraçar alunos, projetos sociais e uma secção inteira dedicada à inclusão e acolhimento. Rui agendou uma visita e foi recebido pela diretora, doutora Helena Tavares, uma mulher de uns 50 anos elegante, com um discurso articulado sobre educação transformadora e valores humanos. Durante a visita, doutora Helena mostrou as instalações, biblioteca bem equipada, laboratórios de ciências,
pavilhão coberto, sala de artes. Mas o que mais impressionou Rui foi o projeto social que o colégio desenvolvia. A diretora explicou que o Colégio Horizonte tinha uma fundação de bolsas de estudo voltada para crianças em situação de vulnerabilidade social. A ideia era não apenas oferecer educação de qualidade, mas também promover a convivência entre crianças de diferentes realidades, ensinando empatia e responsabilidade social desde cedo. Rui sentiu que aquilo fazia sentido. Depois de tudo o que vivera com a perda de Sofia, ele queria que Leonor crescesse num ambiente onde valores humanos fossem realmente praticados, não apenas pregados. A diretora percebeu o interesse dele e, com um sorriso caloroso, fez uma proposta. Que tal Rui se tornar um dos patrocinadores da fundação? O investimento ajudaria a ampliar o número de bolsas, a oferecer uniformes, material escolar e até acompanhamento psicológico para as crianças beneficiadas. Rui, ainda fragilizado pela dor da perda e procurando um propósito que trouxesse algum sentido para aquele novo momento da sua vida, aceitou sem hesitar. Assinou um contrato de patrocínio generoso e matriculou Leonor no colégio. Os primeiros dias de Leonor no Colégio Horizonte foram de adaptação. A menina, naturalmente tímida após tudo o que vivera, demorou um pouco para se soltar. Mas logo começou a fazer amizades. A sua professora do segundo ano era uma mulher jovem simpática chamada Inês, que sempre a recebia com um sorriso e a incentivava a participar das atividades. Rui sentia-se aliviado ao ver a filha a voltar para casa a contar sobre as aulas, os colegas, os desenhos que fazia. Foi num fim de tarde, 3 meses após a mudança, que Rui conheceu Mônica Pires. Ela era professora de literatura do segundo ciclo no Colégio Horizonte, mas também atuava em algumas atividades extracurriculares. Mônica tinha 38 anos, cabelos lisos e negros, sempre impecavelmente penteados, um jeito elegante de se vestir e uma capacidade impressionante de articular ideias. Eles conheceram-se numa reunião da fundação, onde ela apresentava os resultados do projeto de leitura que coordenava com os alunos bolseiros. Rui ficou encantado com a forma como Mônica falava sobre educação, sobre a importância de dar oportunidades para crianças que nasceram em contextos difíceis, sobre como um livro poderia mudar a vida de alguém. Havia uma paixão genuína na voz dela, um brilho nos olhos quando descrevia o progresso dos alunos. Após a reunião, eles conversaram por quase 1 hora no parque de estacionamento do colégio. Mônica contou que era divorciada, não tinha filhos e que dedicava a sua vida ao ensino. Rui falou sobre Sofia, sobre a dor da perda, sobre Leonor e sobre como estava a tentar reconstruir a vida deles naquela nova localidade. Nos meses seguintes, Rui e Mônica começaram a encontrar-se com mais frequência. Primeiro em eventos do colégio, depois em jantares, cafés, caminhadas no parque. Mônica tinha um jeito envolvente de ouvir, sempre atenta, sempre com uma palavra de conforto ou um conselho sensato. Leonor, que inicialmente se mostrou retraída diante da nova figura feminina na vida do pai, aos poucos foi se abrindo. Mônica era paciente com a menina, trazia pequenos presentes, interessava-se pelos desenhos que Leonor fazia, perguntava sobre as aulas. Parecia genuinamente interessada em construir uma relação saudável com a enteada. Em novembro, quase 6 meses após se conhecerem, Mônica mudou-se para a casa de Rui. A transição foi cuidadosa, gradual. Mônica trouxe os seus livros, as suas plantas e, aos poucos, foi ocupando espaços na casa sem se impor. Rui sentia que, finalmente, depois de tanto sofrimento, a vida estava a voltar a fazer sentido. Leonor parecia mais feliz, mais solta. Mônica preparava jantares deliciosos, ajudava a menina com os trabalhos de casa, organizava passeios nos fins de semana. As fotos que publicavam nas redes sociais mostravam uma família feliz. Rui abraçado com Mônica e Leonor, os 3 a sorrirem frente ao pôr do sol no parque, jantares em casa com a mesa farta e bem decorada. No início do ano seguinte, houve mudanças na organização do Colégio Horizonte. A professora
Inês, que era a titular do terceiro ano, onde Leonor agora estudava, saiu de licença de maternidade. A coordenação pedagógica decidiu que Mônica, reconhecida pela sua dedicação e competência, assumiria a turma temporariamente. Rui achou ótimo. Leonor teria a madrasta como professora, o que, na visão dele, facilitaria ainda mais a adaptação e o acompanhamento escolar da menina. Mônica assumiu a turma com o seu estilo característico, organizada, exigente, mas sempre com um discurso sobre disciplina construtiva e educação respeitosa. Na primeira reunião de pais, ela apresentou a sua metodologia. Falou sobre a importância de regras claras, sobre como estava a implementar um sistema de recompensas para bom comportamento e boas notas. Os pais saíram impressionados. Rui, orgulhoso, via em Mônica não apenas uma companheira, mas uma educadora exemplar que estava a moldar o caráter da sua filha. Na sala de aula, Mônica era impecável com Leonor. Elogiava a letra bonita da menina, a forma como respondia às perguntas, o jeito educado como tratava os colegas. Leonor prosperava sob aqueles elogios, voltava para casa animada, a mostrar as estrelinhas douradas que a madrasta colava nos seus cadernos. Rui via aquilo como a confirmação de que tinha tomado a decisão certa ao mudar-se para Cascais, ao matricular a filha naquele colégio, ao abrir o coração para Mônica. Mas foi também naquele início de ano letivo que Leonor conheceu Lara. Lara Gomes era uma menina de 8 anos, com cabelos crespos, geralmente presos num coque meio torto, uniforme sempre um pouco grande demais, e um olhar que misturava timidez com uma estranha maturidade. Ela era uma das alunas bolseiras da fundação que Rui patrocinava. Lara morava com a avó, Dona Celeste, numa casa simples no bairro da Torre do outro lado da vila. A mãe de Lara tinha ido embora quando ela era bebé e o pai nunca foi presente. Dona Celeste trabalhava como empregada de limpeza em 3 casas diferentes para garantir o sustento das duas. Saía de madrugada e voltava no final da tarde, exausta. Lara era uma menina quieta que tentava passar despercebida. Chegava frequentemente atrasada porque dependia de 2 autocarros para chegar ao colégio. Às vezes vinha sem lanche porque a avó não tinha tido tempo de preparar, ou porque o dinheiro estava curto no final do mês. As suas roupas, embora limpas, eram visivelmente gastas, remendadas em alguns pontos. O cabelo, na maioria das vezes, estava desalinhado, porque Dona Celeste saía cedo demais para ajudá-la a arrumar. E Lara ainda não sabia fazer sozinha aqueles penteados que as outras meninas usavam. No primeiro dia de aula, Leonor e Lara sentaram-se lado a lado por acaso. Na hora do intervalo, Leonor percebeu que Lara não tinha lanche. Sem pensar 2 vezes, a menina ofereceu metade da sua sanduíche. Lara hesitou, mas aceitou com um sorriso tímido. A partir daquele dia, as duas começaram a criar um laço. Leonor, que vinha de uma realidade de conforto e proteção, ficava fascinada com as histórias que Lara contava, sobre os 2, autocarros que apanhava sozinha, sobre a avó que acordava quando ainda estava escuro, sobre o cão rafeiro que vivia no quintal da casa delas e que Lara chamava de Trovão. As 2 meninas eram diferentes em quase tudo, mas completavam-se de uma forma estranha e bonita. Leonor emprestava os seus lápis de cor para Lara fazer os trabalhos, e Lara ensinava a Leonor brincadeiras de rua que ela nunca tinha visto. No recreio, estavam sempre juntas, a dividir lanches, segredos, risadas. Leonor começou a entender pela primeira vez na vida que nem toda a gente tinha uma casa grande, um quarto cheio de brinquedos, alguém para pentear o cabelo toda a manhã. E aquilo tocou-a de uma forma que ela ainda não sabia explicar. Mas foi também naquelas primeiras semanas de aula que Leonor começou a perceber algo estranho. A madrasta, que em casa era sempre tão doce com ela, tinha um jeito completamente diferente quando se dirigia a Lara. Diante da turma, Mônica elogiava Leonor por qualquer coisa. Pela cor do estojo, pela forma como se sentava direita na cadeira, pela rapidez em terminar as atividades. Mas com Lara o tom mudava. Mônica fazia comentários sobre o cabelo desarrumado. Da menina perguntava em voz alta, à frente de todos, por que é que ela não tinha vindo com o caderno encapado como os outros? Por que é que o uniforme estava tão amarrotado?
Num dia, Lara chegou atrasada porque o autocarro tinha avariado a meio do caminho. Ela entrou na sala ofegante a pedir desculpas. Mônica parou a aula, olhou para a menina e disse num tom frio que atrasos não seriam tolerados, que Lara precisava de aprender a organizar-se melhor, que aquele era um colégio sério e que os bolseiros tinham que dar o exemplo. A turma inteira ficou em silêncio. Lara baixou a cabeça, murmurou mais um pedido de desculpas e foi sentar-se no fundo da sala. Leonor olhou para a amiga e viu os seus olhos marejados. Sentiu algo estranho no peito, uma mistura de raiva e impotência. Os dias foram passando e a situação só piorava. Mônica começou a usar Lara como exemplo negativo à frente da turma. Quando algum aluno se esquecia de fazer o trabalho de casa, ela dizia: "Não sejam como a Lara, que anda sempre desorganizada." Quando alguém respondia errado a uma pergunta, ela comentava: "Vejam, até a Lara conseguiu acertar esta, não. É difícil." Lara foi se retraindo, falando cada vez menos, evitando olhar nos olhos da professora. Leonor via tudo aquilo e sentia um medo crescente, uma angústia que não sabia nomear. Em casa, quando Leonor tentava comentar algo sobre a forma como a madrasta tratava Lara, Mônica sempre tinha uma explicação convincente. Dizia que Lara precisava de limites claros, porque vinha de um ambiente sem estrutura, que era o seu papel como educadora ser firme para que a menina aprendesse disciplina, que aquilo era para o bem dela. Rui, que confiava cegamente em Mônica, concordava. Achava que a companheira estava a fazer o melhor possível dentro de um contexto difícil. Leonor então calava-se, mas o peso no peito não diminuía. Numa manhã, Lara chegou ao colégio com o uniforme manchado de algo que parecia molho de tomate. Ela explicou, envergonhada, que a avó se tinha esquecido de o lavar, e aquele era o único uniforme que ela tinha. Mônica chamou a menina à frente da turma, olhou para a mancha e disse, num tom que tentava soar educacional, mas carregava desprezo: "Lara, não podes vir para o colégio assim. Isso é falta de respeito com a instituição e com os teus colegas. Como esperas ser levada a sério se não consegues nem manter o uniforme limpo?" Lara tentou explicar, mas Mônica interrompeu-a. "Não quero desculpas, quero solução. Amanhã vens com o uniforme impecável, ou vou ter de conversar com a direção sobre a tua permanência aqui." Leonor sentiu as lágrimas a queimar nos olhos. Olhou para Lara, que estava de cabeça baixa, a tremer. Olhou para os outros colegas que desviavam o olhar, com medo de serem os próximos alvos. E olhou para a madrasta, aquela mulher que em casa a abraçava, preparava jantares, dizia que a amava. Como era possível que a mesma pessoa pudesse ser tão cruel com uma criança que só precisava de ajuda? Naquela tarde, Leonor voltou para casa em silêncio. Rui percebeu que a filha estava estranha. Perguntou se estava tudo bem no colégio. Leonor respondeu que sim, mas os seus olhos diziam outra coisa. Mônica, sempre atenta, logo puxou assunto sobre outros temas. Elogiou Leonor por uma atividade que ela tinha feito, desviou a atenção. Rui, cansado de um dia cheio de reuniões, aceitou a narrativa tranquila que a companheira apresentava e não insistiu. Mas Leonor não conseguia parar de pensar em Lara. Naquela noite, deitada na cama, abraçada ao urso de peluche que a mãe lhe tinha dado, ela tomou uma decisão. Precisava de fazer alguma coisa. Não sabia exatamente o quê, mas sabia que não podia apenas assistir a amiga a ser humilhada dia após dia. Porque se aquilo podia acontecer com a Lara, podia acontecer com qualquer criança que não tivesse alguém poderoso para a defender. E Leonor, mesmo sendo apenas uma menina de 8 anos, já entendia que o silêncio diante da injustiça era, de certa forma, cumplicidade. Nos dias seguintes, Leonor começou a observar tudo com mais atenção. Reparou que a madrasta tinha sempre um comportamento exemplar quando outros adultos estavam por perto, mas que dentro da sala de aula, quando era só ela e os alunos, o tom mudava completamente. Reparou que Lara não era o único alvo, mas que ela era, sem dúvida, a que mais sofria. Reparou que outros colegas bolseiros também eram tratados com um rigor exagerado, com comentários ácidos sobre as suas roupas, os seus materiais, os seus atrasos. Leonor não entendia completamente o que estava a acontecer, mas sentia com toda a força do seu coração de criança
que aquilo estava errado. E algo, dentro dela, talvez a memória da mãe que sempre ensinava sobre bondade e justiça, talvez a própria inocência, que ainda não tinha sido corrompida pelo medo ou pela conveniência, dizia que ela precisava de fazer alguma coisa. Mesmo que fosse apenas uma menina. Mesmo que a pessoa que estava a causar aquela dor fosse justamente quem dormia todas as noites na casa dela, quem preparava o seu jantar, quem o pai dela amava. E foi naquele momento, naquele silêncio angustiado do seu quarto, que Leonor começou a traçar um plano. Um plano que mudaria tudo. Leonor acordou naquela quinta-feira com uma ideia que não a deixara dormir direito. Enquanto tomava o pequeno almoço, observava o pai a ler notícias no tablet e Mônica a preparar o lanche dela para o colégio. A cena era de normalidade absoluta, mas a menina sabia que havia algo profundamente errado naquela aparente harmonia. Como era possível que aquela mulher, que agora cortava uma maçã em pedaços perfeitos e colocava numa caixa com tanto cuidado, fosse a mesma que ontem tinha feito Lara ficar de pé no canto da sala por 15 minutos, porque ela se tinha esquecido do livro de matemática em casa? A ideia tinha vindo na noite anterior, quando Leonor se lembrou de uma cena que tinha visto semanas atrás. Rui estava no escritório a fazer uma reunião virtual importante com os sócios da empresa, e ela tinha entrado sem querer. O pai tinha lhe pedido para ficar quietinha enquanto ele terminava. Leonor ficou a observar e viu que, além do computador com a câmera ligada, havia um pequeno aparelho preto na secretária que piscava uma luzinha vermelha. Depois, quando a reunião terminou, ela perguntou o que era aquilo. Rui explicou que era um gravador de áudio que ele usava para registrar reuniões importantes para assim não se esquecer de nenhum detalhe do que fora combinado. Aquilo ficou na cabeça de Leonor. Um gravador, um aparelhinho pequeno que guardava vozes, conversas, coisas que as pessoas diziam. Se ela pudesse gravar o que acontecia dentro da sala de aula, se pudesse mostrar ao pai como Mônica realmente tratava Lara quando ninguém estava a ver, talvez ele finalmente acreditasse nela, porque todas as vezes que Leonor tentava contar, Mônica tinha uma explicação pronta, e Rui ficava sempre do lado dela. Mas uma gravação, aquilo seria diferente. Aquilo seria a prova real. O problema era conseguir o gravador. Leonor sabia que o pai guardava o aparelho numa gaveta do escritório, mas como pegá-lo sem que ele percebesse? Durante todo o dia no colégio, enquanto Mônica dava aula de português e corrigia os exercícios de gramática, Leonor não conseguia prestar atenção. A sua mente estava ocupada demais a planear como executaria o seu plano. Ao lado dela, Lara copiava do quadro com uma lentidão cansada, e Leonor podia ver as olheiras escuras no rosto da amiga. Lara tinha contado no intervalo que a avó estava doente, com uma tosse forte, mas não podia faltar ao trabalho porque, senão, não teria dinheiro para pagar a renda. Naquele mesmo dia, aconteceu algo que fez Leonor ter a certeza absoluta de que precisava de agir rápido. Era a aula de ciências, e a turma estava a estudar o sistema solar. Mônica tinha pedido que cada aluno fizesse uma maquete em casa, a mostrar os planetas. Leonor tinha feito a dela com a ajuda do pai, usando bolas de esferovite, tintas coloridas e até uma base com luzes de LED. Ficou linda, e Rui tinha se orgulhado muito do trabalho da filha. Lara também tinha feito a dela, mas era bem mais simples. Bolas de papel machê pintadas com guache, penduradas em fios numa caixa de cartão. Quando chegou a vez de apresentar, Leonor mostrou a sua maquete e Mônica elogiou efusivamente, dizendo que aquilo era resultado de dedicação e capricho, que era assim que ela esperava que todos os alunos fizessem os seus trabalhos. Depois, foi a vez de Lara. A menina levou a sua maquete com cuidado, visivelmente orgulhosa do esforço que tinha feito. Mas quando a colocou na mesa da professora, Mônica olhou, fez uma careta e disse, alto o suficiente para toda a turma ouvir: Lara, isto aqui está muito mal feito. Os planetas estão tortos, a pintura está a descascar, parece que fizeste em 5 minutos. Isto não é aceitável. Nota 4. Lara tentou explicar que tinha feito com o que tinha em casa, que a avó tinha ajudado mesmo doente, que ela se tinha esforçado muito. Mas Mônica cortou.
Não quero saber de desculpas. Se queres estudar num colégio bom, precisas de apresentar trabalhos com qualidade. Os outros alunos conseguiram. Por que é que tu não? A menina voltou para a carteira com os olhos cheios de lágrimas, a segurar a maquete que de repente parecia tão feia, tão inadequada. Leonor olhou para a própria maquete perfeita, com as suas luzes a piscar, e sentiu uma vergonha imensa. Não era justo. Não era certo comparar o que ela, que tinha tudo, conseguia fazer com o que Lara, que mal tinha material, conseguia criar. Naquele fim de tarde, quando chegou a casa, Leonor esperou pelo momento certo. Rui estava a tomar banho depois de voltar de uma reunião e Mônica tinha saído para fazer compras no supermercado. A casa estava silenciosa. Leonor foi até o escritório do pai, o coração a bater forte no peito. Abriu devagar a gaveta onde sabia que o gravador ficava guardado. Lá estava ele, pequeno, preto, com botões simples. Ela pegou, escondeu dentro do bolso das calças, fechou a gaveta com cuidado e voltou a correr para o quarto. Trancou a porta, sentou-se na cama e ficou a olhar para o aparelhinho. Era tão pequeno, tão simples, mas carregava tanto poder. Com aquilo, ela poderia finalmente provar o que estava a acontecer. Testou para ver se funcionava. Apertou o botão vermelho, falou algumas palavras, apertou o botão de parar e depois o de play. A sua própria voz saiu do altifalante pequeno. Funcionava. Leonor sorriu, mas era um sorriso triste, pesado. Uma criança de 8 anos não deveria ter de fazer aquilo. Não deveria ter de esconder um gravador na mochila para provar que um adulto estava a ser cruel com outra criança. Na sexta-feira, Leonor acordou com um frio na barriga. Colocou o gravador dentro do estojo no fundo, debaixo dos lápis e canetas. Tomou o pequeno almoço a tentar parecer normal, despediu-se do pai e de Mônica e foi para o colégio. Durante todo o trajeto no carro com o motorista que Rui tinha contratado, ela ficou a apertar o estojo contra o peito, como se pudesse proteger o seu segredo apenas com a força dos braços. A aula começou normalmente. Mônica entrou na sala com o seu sorriso profissional, cumprimentou os alunos e começou a chamada. Quando Lara respondeu presente, Leonor percebeu que a voz da amiga estava rouca, cansada. Na hora do intervalo, Lara contou que a avó tinha piorado, que ela tinha ficado acordada a noite toda a fazer compressas, que quase não tinha dormido. Leonor abraçou a amiga e disse que tudo ia ficar bem, mas por dentro sentia uma angústia enorme. Lara estava exausta, doente de preocupação, e ainda tinha de vir para o colégio enfrentar uma professora que a humilhava todos os dias. De volta para a sala, Leonor esperou pelo momento em que Mônica estava distraída a escrever no quadro, abriu discretamente o estojo, achou o gravador pelo tato e apertou o botão vermelho. A luzinha minúscula começou a piscar. Estava a gravar. Leonor fechou o estojo devagar, colocou em cima da carteira, perto o suficiente para captar tudo o que fosse dito e fingiu prestar atenção à aula. Não demorou muito para que algo acontecesse. Mônica pediu que os alunos abrissem o livro de história, na página 73. Lara procurou e percebeu que aquelas páginas tinham sido arrancadas do seu livro. Devia ter acontecido quando o livro caiu da mochila no autocarro lotado dias atrás. A menina levantou a mão, tímida, e disse que não tinha aquelas páginas. Mônica parou, virou-se lentamente e caminhou até a carteira de Lara. Olhou para o livro, olhou para a menina e disse num tom gélido: "Mais uma vez, Lara. Há sempre uma desculpa, não é? Ou a avó está doente, ou o autocarro atrasou, ou o livro está rasgado. Quando vais aprender a ter responsabilidade?" Lara murmurou um pedido de desculpas, mas Mônica não parou. "Sabes o que eu acho? Acho que não valorizas a oportunidade que estás a ter. Há crianças que dariam tudo para estar no teu lugar, e tu vens aqui todos os dias com desculpa atrás de desculpa. Talvez esta bolsa esteja a ser desperdiçada. Talvez devêssemos dá-la a alguém que realmente queira estudar." A sala inteira ficou em silêncio. Lara baixou a cabeça e Leonor viu uma lágrima a escorrer pelo rosto da amiga. Sentiu uma raiva imensa a crescer dentro do peito, mas controlou-se. Precisava de deixar o gravador, capturar tudo. Precisava de ter a prova completa. Mônica continuou:
Vais copiar as páginas do livro da Leonor na hora do intervalo. Sem intervalo para ti, hoje. Precisas de aprender que tudo tem consequência. E assim foi. Na hora do intervalo, enquanto os outros alunos saíam para brincar, Lara ficou na sala a copiar página após página, a mão a doer, os olhos a arder de cansaço e humilhação. Leonor ficou com ela, mesmo Mônica tendo dito que podia ir. A menina insistiu que queria ajudar a amiga, e a madrasta, não podendo negar sem parecer ainda mais cruel, permitiu. Mas antes de sair, lançou um olhar estranho para Leonor, um olhar que a menina não soube interpretar. Era preocupação, desconfiança, raiva. Durante toda aquela semana, Leonor levou o gravador para o colégio. Todos os dias registrava as aulas, os comentários ácidos de Mônica, as humilhações veladas, as ameaças sobre tirar a bolsa. O pequeno aparelho ia acumulando horas e horas de gravação. Leonor ouvia tudo à noite, sozinha no quarto, com auscultadores, e a cada frase cruel que escutava, sentia o coração apertar mais. Como era possível que ninguém mais percebesse o que estava a acontecer? Como os outros, professores, a coordenação, a direção, não viam nada, mas havia alguém que estava a ver. Carolina Matos tinha 26 anos e era assistente pedagógica no Colégio Horizonte há apenas 8 meses. Era o seu primeiro emprego após terminar a faculdade de pedagogia e ela estava cheia de sonhos e ideais sobre educação transformadora. Carolina tinha crescido num bairro simples de Cascais, estudado em escola pública a vida toda e conseguido entrar na universidade pública com muito esforço. Ela acreditava profundamente que a educação era o caminho para mudar vidas, e foi por isso que ficou tão entusiasmada quando foi contratada pelo Colégio Horizonte, especialmente para trabalhar com o projeto de bolsas. Mas nas últimas semanas, Carolina estava incomodada com algo que não conseguia ignorar. Ela circulava pelas salas, observava as aulas, ajudava os professores com atividades e tinha começado a perceber que havia um padrão estranho no comportamento de Mônica. A professora era adorada pelos pais, tinha um currículo impecável, mas Carolina notava que os alunos bolseiros pareciam sempre mais tensos, mais retraídos quando estavam na aula dela. Principalmente Lara. Carolina tinha conversado algumas vezes com Lara no corredor, perguntado se estava tudo bem, se estava a gostar das aulas. A menina respondia sempre que sim, mas os seus olhos diziam outra coisa. Havia medo ali, havia cansaço, havia uma tristeza que não deveria existir numa criança de 8 anos. Carolina tentou conversar com a coordenadora pedagógica, a professora Rita, sobre as suas preocupações, mas Rita foi enfática. A Mônica é uma das nossas melhores professoras. Ela é exigente porque se importa. Estes alunos bolseiros vêm de contextos difíceis e precisam de disciplina rígida para se adaptarem. Não podemos confundir firmeza com crueldade. Aquela resposta deixou Carolina ainda mais incomodada. Firmeza? Aquilo que ela estava a perceber ia além de firmeza. Era algo mais subtil, mais perverso. Era uma forma de humilhação que não deixava marcas visíveis, mas que destroçava a autoestima das crianças aos poucos, dia após dia. Carolina começou a anotar coisas que via e ouvia, comentários sobre a aparência dos alunos bolseiros, comparações cruéis entre eles e os alunos pagantes, ameaças veladas sobre perder a bolsa. Guardava tudo num caderno que mantinha trancado na gaveta da sua secretária. Foi numa tarde de quarta-feira que algo mudou definitivamente. Carolina precisou de buscar um material na sala de Mônica durante o horário de aula. Bateu à porta, entrou, e o que viu deixou-a gelada. Lara estava de pé num canto da sala, de frente para a parede, enquanto Mônica dava aula normalmente, como se nada estivesse a acontecer. A menina estava a tremer, claramente a tentar segurar o choro. Carolina perguntou o que estava a acontecer, e Mônica respondeu com uma naturalidade assustadora, que Lara estava de castigo porque tinha sido desrespeitosa. Carolina olhou para a menina, que não disse nada, apenas continuou a olhar para a parede. Naquela noite, Carolina não conseguiu dormir. Ficou a pensar em Lara, naquela imagem da menina de pé no canto, humilhada à frente dos colegas.
Pensou na própria infância, em quando tinha sido a criança pobre da turma, em como professores sensíveis tinham feito toda a diferença na sua vida, como tinham acreditado nela quando poucos acreditavam. E pensou em como, se tivesse tido uma professora como Mônica, talvez nunca tivesse chegado onde chegou. Na quinta-feira, Carolina pediu uma reunião com a diretora, doutora Helena. Levou as suas anotações, contou o que tinha visto, expressou as suas preocupações. Mas a diretora foi ainda mais enfática que a coordenadora. Carolina, você é jovem, está a começar na profissão. A Mônica tem mais de 15 anos de experiência. Ela sabe o que faz. Estes alunos precisam de limites claros. Não podemos ser permissivos demais. Se formos condescendentes com atrasos, trabalhos mal feitos, falta de organização, estaremos a prejudicar estas crianças no futuro. O mundo real não vai ter pena delas. Carolina saiu daquela reunião a sentir-se impotente, pequena, invisível. Ela era apenas uma assistente, uma funcionária recém-contratada, sem poder algum dentro daquela estrutura. Mas havia algo dentro dela que não conseguia desistir. Continuou a observar, continuou a anotar, à espera do momento certo para agir, porque sabia que mais cedo ou mais tarde, a verdade precisaria de vir à tona. E a verdade estava mais perto do que ela imaginava. Naquela mesma semana, numa sexta-feira chuvosa, aconteceu o episódio que faria Leonor tomar a decisão final. A turma estava a fazer um teste de matemática. Lara, que tinha passado a noite a cuidar da avó que estava a piorar, estava exausta, com dificuldade para se concentrar. Cometeu um erro numa conta simples. Mônica, ao corrigir os testes durante o horário de aula, chamou Lara à frente da turma, mostrou o erro e disse: "Vejam só, a Lara não consegue fazer nenhuma conta básica de adição. Talvez a matemática seja difícil demais para ela. Talvez ela devesse voltar para uma escola mais simples, onde o nível fosse mais adequado à sua capacidade. Se estivesse no lugar de Leonor, continuaria a gravar ou confrontaria a madrasta na hora? Conte-nos nos comentários." Lara voltou para a carteira completamente destruída. Leonor olhou para a amiga e viu que algo dentro dela se tinha quebrado. Não eram mais só lágrimas silenciosas. Era uma tristeza profunda, uma vergonha que parecia ter tomado conta de todo o seu ser. Lara baixou a cabeça sobre a carteira e não se mexeu mais até o fim da aula. Nem no intervalo quis levantar-se. Leonor ficou ao lado dela, a segurar a sua mão, a sussurrar que ela era inteligente, que era boa em matemática, que aquilo era mentira. Mas as palavras pareciam não alcançar a amiga. Naquela tarde, quando voltou para casa, Leonor não aguentou mais. Esperou o pai chegar do trabalho, esperou ele tirar o casaco e sentar-se na poltrona da sala. Mônica estava na cozinha a preparar o jantar. Leonor entrou no escritório do pai, fechou a porta atrás de si e disse, com uma voz que tentava ser firme, mas tremia: "Pai, preciso de te mostrar uma coisa importante." Rui olhou para a filha e viu algo diferente nos olhos dela. Não era a menina alegre que voltava do colégio a contar sobre as brincadeiras do intervalo. Era alguém mais velha, mais pesada, alguém que carregava um peso grande demais para os seus 8 anos. Perguntou o que era, e Leonor, com as mãos trêmulas, tirou o gravador do bolso da mochila e colocou-o sobre a secretária. "Isto aqui, pai. Precisas de ouvir isto, mas sozinho. Prometes que vais ouvir sozinho." Rui pegou no aparelho, olhou para a filha com uma mistura de confusão e preocupação, e prometeu. Leonor saiu do escritório deixando o pai ali, a segurar aquele pequeno objeto preto que estava prestes a desmoronar toda a realidade que ele tinha construído nos últimos meses. Ela foi para o quarto, deitou-se na cama e esperou. Não sabia o que aconteceria depois, mas sabia que não podia mais ficar calada. Lara merecia justiça. Todas aquelas crianças mereciam justiça. E agora, tudo dependia de Rui ter coragem de ouvir. Rui ficou a olhar para o gravador por alguns segundos, depois de Leonor sair. O objeto parecia tão inofensivo, tão pequeno ali na sua mão. Era o mesmo aparelho que ele usava para reuniões corporativas, para registrar acordos importantes, detalhes de contratos. Nunca imaginou que seria usado pela própria filha para algo assim misterioso, tão urgente.
O jeito como Leonor tinha entrado no escritório, a seriedade no rosto dela, o tremor nas mãos, tudo aquilo o deixava inquieto. Ele olhou para a porta, ouviu os ruídos da casa. Mônica na cozinha, o som de panelas, água a correr, a normalidade doméstica de sempre. Respirou fundo e apertou o botão de play. No início, ouviu apenas ruídos confusos, o som de uma mochila a ser mexida, vozes distantes de crianças. Depois, clara e inconfundível, a voz de Mônica a dar bom dia à turma, a pedir que todos abrissem os cadernos. Uma aula normal. Rui quase desligou, a achar que talvez Leonor tivesse gravado por engano, que não havia nada de importante ali. Mas então começou. A voz de Mônica mudou de tom quando se dirigiu a alguém. Lara, por que estás com esse uniforme amarrotado de novo? Quantas vezes vou ter de dizer que isto não é aceitável? Achas que estás em qualquer lugar? Isto aqui é um colégio sério. Rui franziu a testa. O tom era áspero, impaciente, completamente diferente da Mônica afetuosa que ele conhecia. Continuou a ouvir. A voz de uma menina, pequena, assustada, a tentar explicar algo sobre a avó estar doente. E Mônica a cortar. Não quero desculpas. Quero que aprendas a apresentar-te adequadamente. Os outros conseguem, por que é que tu não? Rui sentiu um desconforto a crescer no peito. Avançou a gravação. Mais aulas, mais comentários. Lara, vieste sem fazer o trabalho de casa de novo? Sempre a mesma coisa. Talvez esta bolsa esteja a ser desperdiçada em ti. A voz fria, calculada, carregada de desprezo mal disfarçado. Rui pausou a gravação. Passou a mão pelo rosto. Aquilo não podia estar a acontecer. Mônica era uma educadora experiente. Uma mulher que falava com tanta paixão sobre transformar vidas através da educação. Como podia estar a tratar uma criança daquele jeito? Continuou a ouvir, agora com uma atenção dolorosa. Horas de gravação, dias de aulas, e em cada uma delas o mesmo padrão. Mônica doce e atenciosa com Leonor e outros alunos de famílias abastadas, mas cruel, sarcástica, humilhante com Lara e outros alunos bolseiros. Comentários sobre roupas gastas, sobre cabelos desarrumados, sobre atrasos, causados por autocarros que avariavam, sobre trabalhos feitos com materiais simples, porque era tudo o que aquelas crianças tinham acesso. Houve um momento específico que fez Rui fechar os olhos, apertando-os com força. Era a cena do teste de matemática. A voz de Mônica a dizer, à frente da turma inteira: vejam só, a Lara não consegue fazer nenhuma conta básica de adição. Talvez a matemática seja difícil demais para ela. Talvez ela devesse voltar para uma escola mais simples, onde o nível fosse mais adequado à sua capacidade. O silêncio constrangido que se seguiu. E depois, baixinho, quase imperceptível, a voz de Leonor a sussurrar para alguém. Não chores, Lara. És inteligente. Não acredites no que ela está a dizer. Rui desligou o gravador. As suas mãos tremiam. Sentiu uma náusea a subir pela garganta. A mulher que dividia a cama com ele, que preparava o pequeno almoço todas as manhãs, que beijava a sua testa antes de dormir, que ele tinha apresentado a amigos e família como a pessoa que o tinha ajudado a recomeçar depois da morte de Sofia, essa mulher era uma abusadora. Estava a humilhar crianças vulneráveis a usar o seu poder como professora para destruir a autoestima de meninas e meninos que já vinham de contextos tão difíceis. E ele, Rui, tinha financiado tudo aquilo. O seu dinheiro tinha ido para aquele colégio, para aquela fundação, com a promessa de ajudar crianças necessitadas. E no fim, o que estava a acontecer? Essas crianças estavam a ser torturadas emocionalmente, enquanto ele acreditava que estava a fazer o bem. A ironia cruel da situação atingiu-o com força total. Ele tinha se orgulhado tanto de ser um benfeitor, de estar a usar a sua riqueza para criar oportunidades, mas, na verdade, tinha sido apenas um tolo, um idiota, que não enxergava o que estava a acontecer debaixo do próprio nariz. Precisava de pensar, precisava de decidir o que fazer. Olhou para o relógio. Já passava das 7 da noite. Mônica apareceu à porta do escritório, batendo levemente. Amor, o jantar está quase pronto.
Vens? Rui olhou para ela e, pela primeira vez desde que se conheceram, viu uma estranha ali. Aquele rosto que ele tinha beijado tantas vezes, aqueles olhos que pareciam tão sinceros, aquela boca que dizia amo-te todas as noites. Quem era realmente aquela mulher? Conseguiu articular uma resposta. Já vou. Só preciso de terminar uma coisa aqui. Mônica sorriu e fechou a porta. Rui guardou o gravador numa gaveta trancada, tentou reorganizar os pensamentos. Não podia confrontar Mônica agora, não sem ter um plano. Precisava de ajuda, precisava de entender a extensão do que estava a acontecer. Aquilo ia além de uma professora a ser cruel. Havia algo mais profundo, mais estrutural. Lembrou-se de Joana Neves, uma advogada especializada em direito educacional que tinha feito alguns trabalhos para a sua empresa anos atrás. Ela era séria, competente e, mais importante, tinha experiência com casos envolvendo abusos em instituições de ensino. Mandou uma mensagem para Joana pelo telemóvel. Preciso de uma consultoria urgente sobre um caso delicado envolvendo o colégio da minha filha. Podes receber-me amanhã? A resposta veio rápida. Claro, Rui. O meu escritório, 10 da manhã. Rui guardou o telemóvel e foi para o jantar, a tentar agir normalmente. Mas cada palavra que Mônica dizia soava falsa. Cada sorriso parecia uma máscara. Leonor comia em silêncio, olhando de vez em quando para o pai, a tentar ler nos seus olhos se ele tinha ouvido, se tinha entendido. Depois do jantar, quando Mônica foi tomar banho, Rui chamou Leonor ao quarto dela, fechou a porta e ajoelhou-se à frente da filha, segurando as suas mãos pequenas. Ouvi tudo, meu amor. Ouvi tudo e foste muito, muito corajosa em mostrar-me isto. Rui viu os olhos da filha encherem-se de lágrimas. A menina abraçou o pai com força e sussurrou. Eu tinha medo que não acreditasses em mim. Tinha medo que achasses que eu estava a inventar. Rui apertou a filha contra o peito. Nunca, nunca duvidaria de ti. Perdoa-me por não ter percebido antes. Perdoa-me por não te ter ouvido quando tentaste contar-me. Naquela noite, Rui mal conseguiu dormir. Deitado ao lado de Mônica, que dormia, tranquilamente ele olhava para o teto, a processar tudo. Pensava em Lara, aquela menina que ele mal conhecia, que fazia parte do projeto que ele financiava. Pensava em quantas outras crianças estavam a sofrer. Pensava em como tinha sido ingênuo, em como tinha acreditado em discursos bonitos, sem verificar o que realmente acontecia na prática. Na manhã seguinte, Rui inventou uma desculpa sobre uma reunião importante e saiu cedo. Chegou ao escritório de Joana Neves pontualmente às 10 horas. Ela recebeu-o numa sala ampla, com estantes cheias de livros jurídicos e uma mesa organizada. Joana tinha uns 45 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de armação discreta e um olhar penetrante. Senta-te, Rui. Conta-me o que está a acontecer. Rui tirou o gravador do bolso e colocou na mesa. Antes de ouvires isto, precisas de saber o contexto. Contou tudo. A mudança para Cascais, a matrícula de Leonor no Colégio Horizonte, o investimento na fundação de bolsas, o relacionamento com Mônica, a percepção de Leonor sobre como a madrasta tratava a colega bolseira, a decisão da menina de gravar as aulas. Joana ouvia em silêncio, a fazer anotações ocasionais. Quando Rui tocou as gravações, Joana ficou cada vez mais séria. Parava de vez em quando, pedia-lhe para voltar a algum trecho, ouvia de novo. Quando a gravação terminou, ela tirou os óculos e esfregou os olhos. Rui, isto que me mostraste é grave, muito grave. Não é apenas uma questão de uma professora a ser exigente demais. O que está registrado aqui caracteriza assédio moral, abuso psicológico contra menores e, possivelmente, discriminação socioeconômica. Isto pode e deve ter consequências jurídicas. Rui sentiu um alívio e um terror ao mesmo tempo. Alívio porque alguém confirmava que aquilo era real, que não estava a exagerar. Terror porque entendeu que o que viria a seguir seria devastador. Joana continuou. Além disso, há indícios de que isto não é um caso isolado. Mencionaste que há outros alunos bolseiros a serem tratados da mesma forma. Isso sugere um padrão institucional.
O colégio, a direção, a coordenação, todos podem estar envolvidos, seja ativamente ou por omissão. Ela abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Nos últimos anos, tenho acompanhado um aumento nos casos de abuso psicológico em colégios particulares que adotam projetos sociais. É uma situação complexa. A instituição vende uma imagem de inclusão e responsabilidade social, mas na prática trata os alunos, bolseiros, como cidadãos de segunda classe. Os professores e funcionários reproduzem preconceitos de classe, muitas vezes de forma velada, criando um ambiente hostil para estas crianças. Rui absorveu aquelas palavras com dificuldade. E o que eu faço agora? Joana pensou por um momento. Primeiro, precisamos de mais provas. Estas gravações são um começo excelente, mas precisamos de documentação adicional, relatórios escolares, comunicações entre professores e direção, testemunhos de outros funcionários, se possível. Segundo, não podes confrontar a Mônica ou o colégio ainda. Se fizermos isso de forma precipitada, eles vão fechar-se, destruir evidências, criar narrativas defensivas. Precisamos de uma estratégia. Rui concordou. Joana sugeriu que ele mantivesse a rotina normal em casa, não deixasse transparecer que sabia de nada, enquanto ela começaria a investigar o Colégio Horizonte de forma discreta. Também o orientou a procurar outras famílias de alunos bolseiros, tentar entender se havia mais casos, mais vítimas. E há outra coisa, Rui, disse Joana, a olhar diretamente nos seus olhos. Mencionaste que investes dinheiro nesta fundação. Precisamos de auditar para onde esse dinheiro está a ir. Em casos como este, é comum haver desvios financeiros, uso indevido de recursos, contratos sobrefaturados com empresas de fachada. O abuso moral, geralmente, anda de mãos dadas com a corrupção. Aquilo era mais uma facada. Rui tinha assinado contratos, transferido valores significativos, a confiar que tudo seria usado adequadamente. E agora descobria que podia ter sido não apenas ingênuo em relação ao tratamento das crianças, mas também vítima de um esquema financeiro. Joana viu a expressão dele e suavizou o tom. Sei que é muita coisa para processar, mas estás a fazer a coisa certa. Muitos pais, ao descobrirem algo assim, preferem fingir que não viram, proteger a própria imagem, evitar escândalos. Estás a escolher proteger estas crianças. Isso é raro e importante. Rui saiu do escritório de Joana com a cabeça pesada, mas com um plano. Voltou para casa e encontrou Leonor a ver desenhos animados na sala. Mônica tinha saído para uma reunião no colégio. Ele sentou-se ao lado da filha e disse: "Vamos resolver isto, meu amor. Prometo-te que vamos proteger a Lara e todas as outras crianças. Mas vai demorar um pouco e precisas de ser paciente e corajosa, pode ser?" Leonor olhou para o pai e assentiu, séria. O peso nos ombros daquela menina de 8 anos era imenso, mas ela estava disposta a carregá-lo se significasse justiça para a amiga. Nos dias seguintes, Rui começou a movimentar-se discretamente. Joana tinha indicado um contabilista forense de confiança, Nuno Costa, que começou a analisar todos os documentos financeiros da Fundação de Bolsas. Rui forneceu contratos, comprovativos de transferências, relatórios que o colégio enviava sobre o uso dos recursos. Nuno trabalhou rápido e, em menos de uma semana, voltou com descobertas perturbadoras. Numa reunião no escritório de Joana, Nuno apresentou as suas conclusões. Rui, dos 2 milhões de euros que investiste na fundação nos últimos 8 meses, apenas cerca de 40% chegou efetivamente aos alunos em forma de bolsas, material escolar e uniformes. O resto foi para custos administrativos inflacionados, pagamentos a empresas de consultoria que parecem ser de fachada, remodelações em áreas do colégio que não são usadas pelos bolseiros, compra de equipamentos sobrefaturados. Rui sentiu a raiva a ferver. Tinham-no roubado. Tinham usado o seu dinheiro, o seu desejo genuíno de ajudar, para enriquecer à custa de crianças vulneráveis. Joana complementou. E há mais. Consegui informações de uma fonte dentro do colégio. Uma funcionária que está disposta a conversar conosco, mas tem medo de perder o emprego. Ela pode ter informações valiosas sobre como a instituição, Ópera,
A funcionária era Carolina. Joana tinha conseguido o seu contacto através de uma rede de profissionais da educação que partilhavam preocupações sobre abusos em colégios. Carolina aceitou encontrar-se com Rui e Joana num café longe do colégio, num sábado de manhã. Quando chegou, estava visivelmente nervosa, a olhar para os lados com medo de ser reconhecida. Rui e Joana tranquilizaram-na, garantiram que aquela conversa seria confidencial. Carolina começou a falar, e foi como se uma barragem se rompesse. Contou sobre tudo o que tinha observado nos últimos meses. O tratamento diferenciado dado aos alunos bolseiros, não apenas por Mônica, mas por outros professores também. A forma como a coordenação pedagógica ignorava reclamações, a existência de uma sala chamada oficialmente de espaço de regulação emocional, mas que na prática era usada para isolar crianças consideradas problemáticas, especialmente bolseiras. Ela tirou da mala um caderno e entregou a Rui. Aqui estão as minhas anotações. Datas, horários, descrições de situações que presenciei. Tentei levar isto à direção, mas fui silenciada. Disseram-me que eu era nova na profissão, que não entendia os métodos pedagógicos do colégio, que estava a ser sensível demais. Mas eu sei o que vi, e sei que está errado. Joana folheou o caderno. As anotações de Carolina eram detalhadas, precisas. Havia registros de crianças a serem deixadas sem intervalo como punição por chegarem atrasadas, de comentários depreciativos sobre roupas e aparência, de ameaças explícitas sobre perder a bolsa. Tinha também capturas de ecrã de e-mails trocados entre membros da administração escolar, onde discutiam formas de justificar gastos da fundação, mencionavam empresas intermediárias, falavam sobre manter os números bonitos para os investidores. Rui olhou para Carolina com gratidão. Tem ideia do risco que está a correr ao mostrar-nos isto? Carolina assentiu. Tenho, mas não consigo mais dormir à noite a saber que estou a ser cúmplice disto. Tornei-me professora para ajudar crianças, não para as ver a ser destruídas. Se perder o meu emprego, que seja. Mas não posso mais ficar calada. Joana garantiu a Carolina que fariam tudo para a proteger legalmente, que ela seria considerada denunciante de boa-fé, que havia leis que a protegiam contra a retaliação. Também explicou que o material que ela tinha fornecido, combinado com as gravações de Leonor e a auditoria financeira, formava um conjunto robusto de evidências. Estamos prontos para agir, disse Joana. Mas precisamos de fazer isto de forma estratégica. Vou entrar com uma representação no Ministério Público, a solicitar uma investigação completa ao colégio. Também vamos acionar a Direção-Geral da Educação e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Isto vai tornar-se um caso público, Rui. Estás preparado para isso? Rui pensou em Leonor, em Lara, em todas aquelas crianças que acordavam com medo de ir para o colégio, que voltavam para casa com a autoestima destroçada. Pensou em Sofia, em como ela ficaria destroçada se soubesse que o marido tinha sido cúmplice, mesmo que involuntariamente, daquele tipo de abuso. Estou preparado, disse ele. Faça o que for necessário. Naquela noite, Rui voltou para casa e encontrou Mônica a preparar o jantar, a cantarolar uma música suave. Ela sorriu quando o viu e veio dar-lhe um beijo de boas-vindas. Rui retribuiu mecanicamente, sentindo uma repulsa que precisava de esconder. Como foi o teu dia, amor? Ela perguntou. Produtivo, respondeu ele. Muito produtivo. Durante o jantar, Leonor olhava para o pai, a tentar entender o que estava a acontecer. Rui deu um sorriso discreto à filha, um sorriso que dizia, está tudo a caminhar, aguenta firme. Mônica falou sobre os planos dela para a semana, sobre uma excursão que o colégio faria, sobre como estava orgulhosa do desempenho de Leonor. Cada palavra soava grotesca para Rui, que agora enxergava a falsidade em cada gesto, em cada frase. Depois de Leonor ir dormir, Mônica abraçou Rui no sofá e disse, tens andado estranho ultimamente. Está tudo bem. Ele mentiu. Só estresse do trabalho. Ela beijou-lhe o pescoço. Trabalhas demais. Precisas de relaxar. Rui sentiu um arrepio de nojo, mas controlou-se. Logo, muito logo, aquela farsa terminaria.
E quando terminasse, Mônica e todos os responsáveis por aquele sistema cruel responderiam pelo que fizeram. Na segunda-feira seguinte, Joana protocolou a representação no Ministério Público. O documento tinha mais de 50 páginas, a detalhar todos os abusos, anexando as gravações transcritas, os relatórios financeiros, as anotações de Carolina, depoimentos que Rui tinha conseguido recolher de outras 2 famílias de alunos bolseiros que também tinham percebido tratamento inadequado. O procurador designado para o caso, Dr. Miguel Andrade, leu o material e ficou chocado com a extensão e a sistematicidade dos abusos. Simultaneamente, a Direção-Geral da Educação foi notificada e iniciou uma inspeção surpresa ao Colégio Horizonte. Fiscais apareceram sem aviso prévio, solicitaram acesso a documentos, entrevistaram funcionários separadamente, observaram aulas. A direção do colégio entrou em pânico. Doutora Helena tentou controlar a situação, mas estava claro que algo muito sério estava a acontecer. Foi numa quarta-feira, exatamente 15 dias após Rui ter ouvido pela primeira vez as gravações, que tudo explodiu. O Ministério Público emitiu uma ordem de afastamento cautelar de Mônica e da diretora Helena Tavares, proibindo-as de ter qualquer contato com alunos enquanto a investigação prosseguia. A notícia vazou para a imprensa. Nos jornais locais, as manchetes gritavam: Colégio de elite investigado por abuso moral contra alunos bolseiros. Professora acusada de humilhar crianças carenciadas. Mônica recebeu a notificação oficial à meio da tarde. Voltou para casa pálida a tremer, com os papéis amachucados nas mãos. Rui estava à espera dela na sala. Quando ela entrou, olhou para o marido e entendeu tudo. Tu, sussurrou ela. Foste tu que fizeste isto. Rui levantou-se, olhou nos olhos dela e disse, com uma voz firme que vinha de um lugar profundo de raiva e decepção: Não. Quem fez isto foste tu. Eu apenas me certifiquei de que pagasses por isso. Mônica deixou cair a mala no chão da sala. Os seus olhos, que sempre pareciam tão controlados, tão calculados, agora mostravam pânico puro. Rui, isto é um absurdo. Tu não entendes. Eu estava a tentar educar estas crianças, dar-lhes as ferramentas para sobreviver num mundo difícil. Se fui dura às vezes, foi porque precisava de ser. Elas vêm de contextos sem disciplina, sem estrutura. Rui sentiu a raiva a subir como uma onda. Sem disciplina? A Lara acorda antes das 5 da manhã para ajudar a avó doente, apanha 2 autocarros para chegar ao colégio, e tu achas que ela precisa de disciplina? Humilhavas uma criança de 8 anos porque o uniforme dela estava amarrotado, porque ela não tinha material caro, porque ela tinha a coragem de existir, no mesmo espaço que os filhos dos ricos. Isso não é educação, Mônica. Isso é crueldade. Mônica tentou aproximar-se, mas Rui deu um passo para trás. Não, disse ele. Não tentes manipular-me agora. Ouvi tudo. Cada palavra venenosa, cada humilhação, cada ameaça. A nossa filha, uma criança de 8 anos, teve de esconder um gravador na mochila porque sabia que ninguém ia acreditar nela se contasse. Criaste um ambiente de tanto medo que até a Leonor teve medo de falar comigo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mônica, mas Rui não sentiu pena. Eram lágrimas de quem foi apanhado, não de quem se arrepende. Precisas de sair desta casa hoje, disse ele. Já separei as tuas coisas. Estão no quarto de hóspedes. Podes levar tudo amanhã cedo, mas hoje vais para um hotel. Não quero que durmas sob o mesmo teto que a minha filha. Mônica ainda tentou argumentar, dizer que tudo era um mal-entendido, que podia explicar, que ele estava a ser influenciado por pessoas que não entendiam o contexto. Mas Rui não ouviu mais nada. Pegou no telefone e chamou um táxi. 15 minutos depois, Mônica saiu pela porta com uma mala pequena, lançando um último olhar para a casa que tinha sido sua por quase um ano. A porta fechou-se atrás dela e Rui sentiu como se um peso imenso tivesse sido tirado do ambiente. Subiu até ao quarto de Leonor. A menina estava acordada, sentada na cama, abraçada ao urso de peluche. Ela ouviu, pai. Ouviu tudo? Rui sentou-se ao lado dela e abraçou a filha. Ouvi, meu amor. E a Mônica foi-se embora. Não vai mais morar aqui.
Não vai mais ser tua professora. Não vai mais fazer mal a ninguém. Leonor começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio, de libertação, de toda aquela tensão que tinha carregado por meses. Fiz a coisa certa, pai. Fiz a coisa certa ao gravar. Rui beijou a testa da filha. Fizeste a coisa mais certa e mais corajosa que alguém poderia fazer. Salvaste a tua amiga e muitas outras crianças. Estou tão orgulhoso de ti que não consigo nem colocar em palavras. Nos dias que se seguiram, o caso ganhou proporções enormes. A investigação do Ministério Público aprofundou-se e mais evidências foram surgindo. Outros professores do Colégio Horizonte foram afastados. A auditoria financeira revelou que não eram apenas 2 milhões de euros, mas quase 5 milhões ao longo de 3 anos, que tinham sido desviados ou mal utilizados. A diretora Helena Tavares tinha uma rede de empresas fantasma que recebiam pagamentos por serviços nunca prestados. Mônica recebia bonificações secretas por cada aluno bolseiro que desistia ou era expulso, porque isso libertava recursos da fundação para outros fins. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ouviu diversos alunos, incluindo Lara. A menina, inicialmente assustada, foi acolhida por psicólogos especializados, que a ajudaram a falar sobre o que tinha vivido. Ela contou sobre as vezes que tinha ficado sem comer porque tinha sido proibida de ir ao intervalo, sobre os dias que voltava para casa a chorar porque tinha sido humilhada à frente dos colegas, sobre o medo constante de perder a bolsa que era a sua única chance de ter uma educação melhor. Outras 6 famílias de alunos bolseiros juntaram-se à denúncia. Cada uma contava histórias similares. Crianças a serem tratadas como cidadãos de segunda classe, a serem usadas como exemplo negativo, a serem punidas por coisas que os alunos pagantes faziam sem consequência. Um menino de 9 anos contou que tinha sido trancado na tal sala de regulação emocional por 2 horas, porque se tinha queixado que estava com fome. Uma menina de 7 anos disse que a professora lhe tinha dito que ela cheirava mal e que deveria tomar banho antes de vir para o colégio, humilhando-a à frente de toda a turma. A Procuradoria construiu um caso sólido. Além das acusações criminais de maus-tratos e abuso psicológico, havia o processo por desvio de fundos, associação criminosa e burla qualificada. O colégio tentou defender-se, contratou advogados caros, tentou desqualificar as provas, alegou que as gravações eram ilegais. Mas Joana rebateu cada argumento. As gravações foram feitas por uma criança em legítima defesa, de outra criança, num ambiente que deveria ser seguro, mas estava a ser palco de abuso sistemático. Qualquer juiz com um mínimo de sensibilidade entenderia que aquela prova era não apenas válida, mas essencial. O caso foi a julgamento 6 meses depois. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, pais, educadores, ativistas dos direitos da criança, todos queriam acompanhar. Rui estava lá com Leonor, que tinha insistido em ir. Lara estava com Dona Celeste, que tinha pedido folga no trabalho pela primeira vez em anos para estar presente. Carolina estava no fundo da sala, nervosa, mas determinada. As gravações foram reproduzidas em tribunal. Cada palavra cruel de Mônica ecoava pelas paredes daquela sala solene. Muitas pessoas choraram ao ouvir. O juiz, Dr. Jorge Lourenço, um homem de uns 60 anos com uma longa carreira dedicada à defesa de direitos infantis, ouvia com uma expressão cada vez mais grave. Quando chegou a parte em que Mônica dizia que Lara não merecia a bolsa, que deveria voltar para uma escola mais simples, que era burra demais para a matemática, o juiz teve de pausar a reprodução por um momento, visivelmente abalado. As testemunhas foram ouvidas. Carolina relatou tudo o que tinha visto, apresentou as suas anotações, explicou como tinha tentado denunciar internamente, mas tinha sido silenciada. Outros funcionários do colégio, encorajados pelo exemplo de Carolina, começaram a falar também. Uma empregada de limpeza contou que tinha visto crianças a chorar sozinhas na sala de regulação emocional. Um professor substituto disse que tinha sido advertido pela coordenação quando tentou tratar os alunos bolseiros com a mesma atenção que dava aos outros. Rui testemunhou sobre como tinha sido enganado.
sobre como tinha investido milhões a acreditar que estava a ajudar crianças, quando, na verdade, estava a financiar um sistema de abuso e corrupção. Sua voz falhou em alguns momentos, especialmente quando descreveu a coragem de Leonor ao gravar as aulas às escondidas. Leonor não testemunhou formalmente porque era muito nova, mas o juiz conversou com ela em particular, num ambiente reservado. A menina contou porque tinha decidido gravar, como tinha visto a amiga a sofrer todos os dias, como não aguentava mais ver aquilo. O juiz, segundo relatou depois Joana, tinha ficado profundamente tocado pela maturidade e pelo senso de justiça daquela criança. Lara também falou com o juiz em particular. Contou sobre os dias de medo, sobre voltar para casa e chorar, no colo da avó, sobre ter pensado em desistir do colégio porque não aguentava mais as humilhações. Mas contou também sobre Leonor, sobre como a amiga tinha sido a sua luz naqueles dias escuros, sobre como se sentia grata por ter tido alguém que acreditou nela quando todos os adultos pareciam cegos. A defesa de Mônica tentou argumentar que ela era apenas uma professora dedicada, que usava métodos tradicionais de disciplina, que estava a ser vítima de uma perseguição orquestrada por um ex-companheiro ressentido. Mas os argumentos soavam vazios diante das evidências. As gravações não mentiam. Os relatórios financeiros mostravam claramente os desvios. Os depoimentos de múltiplas testemunhas confirmavam um padrão sistemático de abuso. Após 3 semanas de julgamento, o juiz proferiu a sua sentença. Mônica Pires foi condenada a 4 anos de prisão por maus tratos contra menores, mais 6 anos em regime semiaberto, por participação no esquema de desvio de recursos. Foi proibida permanentemente de exercer qualquer função relacionada com a educação. A diretora Helena Tavares recebeu uma sentença ainda mais dura: 8 anos de prisão pelos crimes financeiros e 4 anos por omissão e cumplicidade nos abusos, a serem cumpridas consecutivamente. Outros funcionários envolvidos também foram condenados ou acordaram delações premiadas. O colégio teve a sua licença de funcionamento suspensa indefinidamente. O edifício foi confiscado como parte do ressarcimento das verbas desviadas. E aqui começou a parte que Rui considerava a mais importante: a transformação. Rui poderia ter apenas processado o colégio para receber o seu dinheiro de volta e seguir em frente. Mas ele tinha aprendido algo fundamental naqueles meses: que dinheiro sem supervisão, sem envolvimento real, sem compromisso verdadeiro, não muda nada. Então ele fez uma proposta ao Ministério Público e ao juiz. Queria usar o prédio confiscado, mais recursos próprios adicionais, para criar um centro educacional verdadeiramente transformador. Mas dessa vez seria diferente. Não seria ele, um empresário rico, a ditar como as coisas deveriam ser feitas. Seria um projeto construído em conjunto com educadores comprometidos, psicólogos especializados em trauma infantil, assistentes sociais e, mais importante, com a participação ativa das famílias das crianças. Carolina, que tinha perdido o emprego no Colégio Horizonte, mas tinha ganhado reconhecimento nacional como denunciante corajosa, foi convidada para coordenar o projeto pedagógico. O novo centro, chamado de Instituto Aurora, abriu as suas portas 1 ano após o julgamento. Não era mais um colégio particular com um projeto social de fachada. Era uma instituição comunitária, sem fins lucrativos, com gestão transparente e participativa. Atendia crianças de todas as classes sociais, mas com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade. Não havia uniformes caros, nem materiais inacessíveis, nem divisão entre bolseiros e pagantes. Todas as crianças eram tratadas com a mesma dignidade, o mesmo respeito, a mesma atenção. O Instituto tinha acompanhamento psicológico gratuito para todas as crianças, especialmente aquelas que tinham sofrido traumas em outros colégios. Tinha biblioteca comunitária, horta partilhada, ateliês de arte, pavilhão desportivo aberto nos fins de semana para a comunidade. Os professores eram selecionados não apenas pela competência técnica, mas pelo compromisso genuíno com a educação inclusiva e respeitosa. Havia um conselho formado por educadores, pais, alunos mais velhos
e membros da comunidade que supervisionava tudo, garantindo que nunca mais aquele espaço seria palco de abuso. Lara foi uma das primeiras alunas matriculadas. Dona Celeste chorou no dia da inauguração, a segurar as mãos de Rui e a agradecer repetidamente. A senhora não tinha palavras para expressar o que significava ver a neta, que tinha sido tão magoada, agora a frequentar um lugar onde era valorizada, onde podia ser criança, onde podia sonhar. Leonor também estudava, no instituto. A amizade entre ela e Lara tinha se fortalecido ainda mais através de tudo o que passaram. As duas meninas, tão diferentes nas suas origens, mas tão parecidas na coragem e na bondade, tornaram-se inseparáveis. Leonor aprendeu com Lara sobre resiliência, sobre lutar mesmo quando tudo parece perdido. Lara aprendeu com Leonor que a amizade verdadeira não olha para a classe social, que existe gente boa no mundo, disposta a arriscar tudo pelo que é certo. Rui mudou profundamente. O empresário que antes delegava tudo, que acreditava que o dinheiro resolvia os problemas sozinho, tornou-se um gestor presente, envolvido. Visitava o instituto várias vezes por semana. Conversava com os professores, com os alunos, com as famílias. Aprendeu os nomes de todas as crianças, sabia as suas histórias, celebrava as suas conquistas. Descobriu que o seu verdadeiro patrimônio não estava nas contas bancárias, mas na diferença real que podia fazer na vida de pessoas reais. 2 anos após a sentença, numa tarde ensolarada de novembro, o Instituto organizou uma apresentação de fim de ano. As crianças tinham preparado peças de teatro, danças, apresentações musicais. Lara, que antes era tímida e retraída, estava no palco a cantar uma música que ela mesma tinha escrito sobre superação. A sua voz, antes sempre tão baixa e insegura, agora ecoava clara e confiante pelo auditório. Rui assistia da plateia ao lado de Leonor. Olhou para a filha, que aplaudia a amiga com entusiasmo, e sentiu o coração apertar de orgulho. Aquela menina de 8 anos tinha tido a coragem que muitos adultos não têm. Tinha visto uma injustiça e decidido agir, mesmo sabendo que isso poderia custar muito. E por causa dela, dezenas de crianças agora tinham um futuro diferente. Após a apresentação, Lara correu para abraçar Leonor e Rui. Dona Celeste vinha logo atrás a sorrir. A avó tinha conseguido um emprego melhor, com contrato e direitos, depois de uma das mães do instituto, dona de uma empresa de limpeza, saber da sua história e contratá-la com condições dignas. A vida de Dona Celeste e Lara ainda não era fácil, mas era infinitamente melhor do que antes. Carolina aproximou-se do grupo a carregar uma pasta. «Tenho uma notícia», disse ela a sorrir. O Ministério da Educação entrou em contato. Querem usar o modelo do nosso instituto como referência para uma política nacional de combate ao abuso nas escolas. Vamos fazer uma apresentação em Bruxelas no próximo mês. Rui sentiu uma emoção profunda. O que tinha começado com uma menina a esconder um gravador na mochila estava a transformar-se em algo muito maior, algo que poderia proteger crianças em todo o país. Naquela noite em casa, Rui deitou Leonor. Enquanto arrumava o cobertor da filha, ela disse: «Pai, achas que a mamã ficaria orgulhosa de mim?» Rui sentiu os olhos a arder. «A tua mãe estaria mais do que orgulhosa, meu amor. Ela ensinou-te a ser bondosa, a defender quem precisa, a nunca ficar escalada diante da injustiça. Honraste cada lição que ela te deu». Leonor sorriu e fechou os olhos, finalmente em paz com tudo o que tinha vivido. Rui desceu para a sala, serviu-se de um café e ficou a olhar pela janela para o jardim. Pensou em como a vida tinha dado voltas inesperadas. Tinha perdido Sofia, tinha se enganado com Mônica, tinha quase sido cúmplice de um sistema cruel, mas no meio de tanta dor e decepção tinha descoberto algo precioso, que a verdadeira redenção vem de reconhecer os erros e trabalhar ativamente para os consertar. O Instituto Aurora não apagava o sofrimento que Lara e outras crianças tinham passado. Nada poderia apagar, mas oferecia algo igualmente importante: a certeza de que as suas dores não tinham sido em vão, que tinham servido para criar algo bom, algo que protegeria outras crianças de passar pelo mesmo. 5 anos depois da sentença,
Lara tinha 13 anos e estava no 8º ano. Era uma adolescente eloquente, segura de si, com notas excelentes. Tinha descoberto uma paixão por direito e psicologia. Sonhava em tornar-se advogada especializada na defesa de crianças. Queria ser para outros o que Leonor e Rui tinham sido para ela, uma voz que acredita, que luta, que não desiste. Leonor também. Com 13 anos, tinha desenvolvido um talento para a comunicação. Participava em palestras sobre bullying e abuso escolar. Contava a sua história para plateias de educadores e pais, enfatizando sempre que as crianças podem e devem denunciar quando veem uma injustiça. O seu sonho era estudar jornalismo de investigação, usar a comunicação como ferramenta de justiça social. As duas amigas continuavam inseparáveis. Estudavam juntas, sonhavam juntas, planeavam como tornar o mundo um lugar melhor. Eram a prova viva de que a amizade verdadeira transcende qualquer barreira e de que a coragem pode nascer nos corações mais improváveis. Rui, agora com 49 anos, tinha se tornado um ativista reconhecido na área dos direitos da criança e da transparência em instituições educacionais. Dava palestras pelo país, ajudava outras famílias que descobriam abusos em colégios, financiava projetos similares ao Instituto Aurora em outras cidades. Tinha encontrado um propósito que ia muito além de lucros e balanços financeiros. Mônica cumpria a sua sentença numa penitenciária em regime semiaberto. Tinha participado em programas de ressocialização, feito terapia, e, segundo relatos, finalmente confrontado a própria crueldade. Numa carta que enviou a Rui anos depois, pediu desculpas pelo sofrimento que causou, reconheceu que tinha sido movida por preconceitos profundos que nunca tinha questionado. Não esperava perdão. Apenas queria que ele soubesse que tinha mudado. Rui nunca respondeu à carta, mas guardou-a. Não como absolvição, mas como lembrança de que até pessoas que causam muito mal podem eventualmente enxergar os seus erros. Numa tarde de sábado, 10 anos após aquela primeira gravação escondida no estojo escolar, Rui e Leonor visitaram a campa de Sofia. Levaram flores frescas, arrumaram o espaço com carinho. Leonor, agora uma jovem de 18 anos prestes a entrar na universidade, ajoelhou-se e disse baixinho: "Mãe, acho que ficarias orgulhosa de como as coisas se resolveram. O pai e eu aprendemos que amar é também lutar pelo que é certo, mesmo quando é difícil. Espero que estejas em paz." Rui colocou a mão no ombro da filha. A Sofia estaria orgulhosa não apenas do resultado, mas do caminho. Honraste a memória dela com cada escolha que fizeste, Lia. Cada dia que escolheste a coragem em vez do silêncio, a justiça em vez da conveniência. Leonor olhou para o pai e sorriu. Nós honramos, pai. Juntos. E assim, a história que começou com dor, perda e abuso, terminou com transformação, esperança e justiça. Porque no fim, como Rui aprendeu de forma dolorosa, mas definitiva, o verdadeiro legado que deixamos não está no dinheiro que acumulamos ou na posição que ocupamos. Está nas vidas que tocamos, nas injustiças que combatemos, na coragem que temos de ouvir as vozes mais frágeis e agir em defesa delas. Lara, Leonor, Rui, Carolina, Dona Celeste, cada um deles aprendeu que a justiça não é algo que cai do céu. É construída dia após dia por pessoas comuns que se recusam a fingir que não veem o sofrimento alheio. É alimentada pela coragem de uma criança que esconde um gravador na mochila porque acredita que a amiga merece dignidade. É sustentada pela determinação de um pai que escolhe a verdade em vez do conforto. É fortalecida pela bravura de uma funcionária que arrisca o emprego para fazer o que é certo. E no final, é essa teia de pequenas coragens individuais que transforma o mundo. Um ato de cada vez, uma criança de cada vez, uma injustiça desfeita de cada vez. Porque se há algo que esta história ensina, é que ninguém é pequeno demais ou fraco demais para fazer a diferença. Basta ter coragem de apertar o botão de gravar, quando todos preferem o silêncio. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rui, Leonor e Lara tenha tocado profundamente o seu coração. Se emocionou com a coragem desta menina que não se calou diante da injustiça,
Clique no botão de gosto agora mesmo. Subscreva o nosso canal para receber mais histórias que revelam o lado mais verdadeiro e corajoso da alma humana. E conte-nos nos comentários. Já presenciou alguma situação de injustiça que o marcou? O que fez a respeito? A sua história pode inspirar outras pessoas a agirem também. Todos os dias trazemos narrativas intensas como esta, que mostram como a coragem de uma única pessoa pode transformar a vida de muitas outras. Esperamos por si no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com as suas emoções e fazê-lo refletir sobre o mundo em que vivemos.